Essa sessão, irmãos, que inicia agora no capítulo 22 e vai até o 24, ela é construída com convocações, chamados. Porque Josué, ele vai convocar toda a congregação para obedecer ao Senhor, que foi fiel e é fiel para com toda a nação de Israel, e fiel diante das suas promessas, segundo aquilo que ele falou ao seu povo. Se você olhar comigo, por favor, no capítulo 22, começa assim: então Josué chamou os rubenitas. No capítulo 23, verso 1 e 2, passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel. E no capítulo 24, você vai encontrar, depois, verso 1 em diante, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. É a convocação que Josué vai fazer para Israel, para as 2 tribos e meias, para toda a nação de Israel, depois que eles entraram na terra. E que convocação é essa, irmãos? Para que eles sejam fiéis a Deus, para que eles abandonem o pecado, para que eles andem retamente. É por isso que vai, no final do capítulo 24, ele vai dizer: vocês hoje devem escolher a quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué vai mostrar claramente que essa é a convocação que ele está fazendo a Israel, para que abandone os seus pecados e se submetam completamente ao Senhor. Acontece, irmãos, que isso ocorre depois da declaração última do capítulo 21, quando terminamos domingo passado a exposição do 21, veja os versos 43 a 45. Veja como termina essa sessão. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Assim termina a última sessão. O Senhor é fiel à sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. Tudo o que ele disse, ele cumpriu. Agora, Israel, ele passa a chamá-los à fidelidade. O teu Deus é fiel, e aqueles que seguem o seu nome devem também viver em fidelidade. A conexão imediata nos leva à percepção no texto, de modo claro, de como Josué reconhece a fidelidade das 2 tribos e meia que ficaram daquém do Jordão, que ficaram do outro lado da margem do Jordão. Tinha um rio dividindo. Josué vai reconhecer. Então, os primeiros 8 versos, você vai encontrar essa declaração direta da fidelidade deles para com o Senhor. Acontece que essa fidelidade, irmãos, é uma mostra de como esse povo tem agido com Deus e com a nação de Israel. Como que isso ocorreu? E que tipo de verdade é essa estabelecida aqui, irmãos, nesse texto? Esses capítulos que nós acabamos de analisar rapidamente, dizendo
o Israel de Deus é convocado à fidelidade, mostra que essas 2,5 tribos viviam na prática da fidelidade. Como é fácil, irmãos, nós perdermos quando ganhamos. É engraçado isso, porque muitas vezes as nações perdem a paz quando elas ganham uma guerra. Israel havia acabado de conquistar toda uma região. Josué poderia dizer: baixem a guarda e vivam como vitoriosos, como quem conquistou o inimigo. Eles são condecorados pela obediência e são ordenados a viver em obediência. Israel iria abandonar o compromisso de uma vida espiritual elevada. Israel iria cair no paganismo, no secularismo, no decorrer da história, não por falta de palavra, exortação da parte dos profetas. O livro de Juízes vai mostrar que porque eles não ouviram a voz de Deus, eles caíram em muitas iniquidades. Mas não porque o profeta não avisou e não ordenou fazer o que era certo. Esse povo permaneceria fiel a Deus? Então Josué chama os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, que estavam para retornar para a cidade ou para a região que eles haviam conquistado, dado pelo próprio Moisés. E ele vai afirmar 3 coisas a eles, antes deles partiram. Primeiro, o passado de obediência aos seus mandamentos e aos mandamentos de Moisés. Ele vai dizer: olha, vocês foram obedientes a Deus, a Moisés e a mim. Segundo, ele vai frisar a fidelidade de Deus em lhes conceder a terra que ele tinha prometido e trazer paz que eles estavam agora usufruindo. E terceiro, a obrigação de continuar obedecendo os mandamentos de Deus. O passado, obedecer a Moisés, a lei de Deus e a mim, a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra e a obrigação de continuar obedecendo a palavra de Deus. Podendo olhar para o texto mais uma vez, irmãos, veja as palavras dele. No verso 5 ele diz: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento. Perceba que do 1 ao 4 ele exalta a vida deles. E no 5 em diante ele vai dizer: porém, tende cuidado em obedecer. Não basta apenas o que vocês fizeram antes. Vocês precisam viver assim agora. E o texto diz: então Josué, verso 1, tendo chamado as 2,5 tribos, lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Josué reconhece a obediência deles. Mas ainda, vocês foram fiéis aos seus irmãos, porque obedeceram o que Deus ordenou. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Tendo o Senhor, vosso Deus, dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão,
que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Não é difícil ver, irmãos, o que está acontecendo aqui, né? A última frase, ela foi extraída lá de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5. A última expressão, ela é extraída do texto de Deuteronômio, quando é citado pelo próprio Moisés. E diz assim, Deuteronômio 6, 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vocês foram obedientes, agora vocês precisam guardar a lei de Deus com toda a inteireza, de toda a alma e com todo o seu coração. Vocês devem servi-lo de todo o coração, apegar-se a Ele e andar nos seus caminhos sem se desviar da palavra do Senhor. Que momento interessante, irmãos. Vocês foram fiéis, agora vocês podem ir embora. Possuir a terra que Deus lhes deu. Sem dúvida, o texto não narra, não está sendo discutido aqui na narrativa os sentimentos deles. Apenas a ordem dada por Josué, reconhecendo a obediência deles e declarando que eles devem assim viver. Só que Franz Schaeffer, comentando esse texto, irmãos, ele vai fazer uma pergunta interessante, né? Ele vai dizer: o que aconteceu no momento em que os camaradas, aqueles que estavam, os homens de guerra com ele, que lutaram a batalha com ele, quando eles estão se separando, o que aconteceu com eles? Como falei, o texto não fala dessas emoções. Mas lembre-se disso, irmãos. Eles lutaram ombro a ombro, lado a lado. Em todas as guerras. Eles não abandonaram os seus irmãos até que toda a terra fosse conquistada. Se eles eram filhos de Jacó, agora, mais ainda, eles tinham um vínculo pela fidelidade na batalha. Eles eram veteranos de guerra, lutando juntos pela mesma causa. Você imagina que sentimento aquele momento deve ter trazido? Pela parte das 2,5 tribos, eles deixaram a sua esposas e filhos do outro lado. Eles tinham saudade de casa e voltariam para casa. Por outro lado, eles estão deixando seus irmãos de batalha, em que travaram uma guerra incessante para conquistar Canaã. Mas chegou o momento de partir. E eles passam a se despedir e vão embora. Você imagina, aquele que está indo embora foi aquele que salvou minha vida, aquele que perseguiu um soldado que ia me matar, naquela coalizão, no momento em que enfrentamos aquela batalha em Gibeão, quando vencemos porque estávamos juntos, quando derrubamos, irmãos, os muros de Hebrom. Um momento alegre e triste ao mesmo tempo. Até que a partida aconteceu, eles foram embora. Eles chegam na casa, voltam para sua família, atravessam o Jordão no caminho contrário, e eles então imaginam como vai ser no futuro os nossos filhos. Porque quem está além do Jordão é o povo de Deus. E daquém do Jordão? Quem somos nós? O que vão dizer no futuro?
e eles imediatamente resolvem tomar uma decisão arriscada. A notícia chega aos ouvidos de Josué, e aqueles irmãos amados se tornam agora passivos, dignos de repreensão. Você já parou para pensar que não há amizade nesse mundo que possa, não há amor nesse mundo que possa suplantar o amor para com Deus e a sua palavra? A fidelidade ao Senhor. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos por minha causa, esse não é digno de mim, diz o Senhor. Aqueles homens agora escutaram, tiveram uma informação terrível. As 2,5 tribos edificaram o altar. Lá eles fizeram o altar. No verso 10 está escrito assim: vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram o altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Um altar além do altar de Siló, onde o tabernáculo do Senhor foi levantado. E aquilo simbolizava literalmente uma quebra no culto ao verdadeiro Deus. Significava, irmãos, apostasia. Veja a reação imediata daqueles que se despediram tão calorosamente. No verso 11 e 12, o que eles passam a dizer: os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram o altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E foi imediato. Quando os filhos de Israel ouviram isso, a reação imediata foi: nós vamos à peleja contra eles. Nós somos maior, nós temos maior número de exército e nós somos mais poderosos, nós vamos esmagá-los. E por que isso, irmãos? Por que isso? O que eles não queriam era a ira de Deus contra eles. Eles vão dizer: veja o que Deus fez em Peor e o que ele fez com Acã. O pecado dele não será só sobre eles, será sobre todo Israel, e estaremos condenados. Vocês viram o que Deus fez com Acã, e diz o texto: ele não morreu sozinho. Como isso nos faz pensar, irmãos? Como isso nos faz pensar no caráter da união mística do povo de Deus com Cristo e da nossa união como irmãos em Cristo Jesus, como corpo. Não pense você que a sua vida desordenada, de iniquidade, só afeta você ou alguém que está perto de você. Ela afeta toda a congregação e ela atrai sobre a igreja a ira de Deus.
Por isso Paulo se impressiona com a igreja de Corinto, dizendo: eu me impressiono como vocês vivem. Há um jovem que se deita com sua madrasta e vocês vivem na arrogância, na soberba de vocês e não fazem nada contra ele. Eu, em espírito, juntamente convosco, entrego o corpo dele a Satanás para que a alma seja salva no último dia. Tira esse homem do vosso meio, disse o apóstolo Paulo. Tira ele do vosso meio. Porque Paulo sabia, irmãos, que isso traria a ira de Deus sobre toda a congregação. Nós vamos à peleja contra eles. E partiram para a guerra. As circunstâncias eram claras. Eles estavam cansados de guerra, imagine, irmãos. Eles estavam já usufruindo do período de paz. Mas logo quando eles se assentam, eles ouviram essa história. Mais uma vez, Franz Schaeffer diz: isso é terrível. Isso, literalmente, irmãos, é terrível. Esses homens estavam cansados de guerra, diz Franz Schaeffer. Não havia ira, não havia inveja, não havia ressentimento. Pelo contrário, só gratidão pelo que eles fizeram. Não havia motivo pessoal para uma batalha. Não havia motivo de mágoa entre eles. Nada justificaria uma batalha. Eles lutaram a guerra juntamente. Por uma única razão eles fizeram isso, irmãos. Embora eles amassem seus irmãos e estavam cansados da batalha, eles amavam a honra de Deus muito mais do que a própria paz que eles começaram a gozar. E eles não estavam desejando permitir que nada adentrasse o caminho da honra do Deus Todo-Poderoso. Que coisa, irmãos, eles eram zelosos de Deus. Quem dera, irmãos, se nós aprendêssemos essa lição hoje. A santidade de Deus demanda que não haja comprometimento da verdade. No que diz respeito à verdade, não pode haver comprometimento. Imagina, eles devem ter chorado quando ouviram isso. Mas a única razão que os fez sair foi: eles se rebelaram contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Mas o que se faz com um irmão que comete um grave pecado? Amor e santidade devem prevalecer. A guerra não começa imediatamente. Eles não agem como um animal. Eles ouviram a informação e eles não vão averiguar.
essa é outra forma estranha. Você tem de um lado aqueles que não estão nem aí para o pecado na igreja, e você tem aqueles que agem sem entendimento. Eles não fizeram assim. Eles estavam prontos para a batalha, mas antes que eles marchassem contra eles, eles mandaram uma delegação para investigar a situação e se aquilo que aconteceu era exatamente aquilo que chegou. Essa é uma demonstração, irmãos, tanto de amor quanto a preocupação com a santidade de Deus. Lembra do texto da Torre de Babel? Quando os homens construíram uma torre para chegar aos céus, e ali o texto diz assim: Deus disse, desçamos e nós desçamos para averiguar se o que chegou até nós é a verdade. Alguém pode dizer, ora, Deus não sabe a verdade? Como é que ele desceu para ver? Aquilo é uma figura de linguagem para mostrar que Deus é justo, ele não julga sem conhecimento dos fatos. Não é para mostrar que ele não sabia, mas ele desce para saber o que está acontecendo. Eles enviam uma delegação para saber o que está acontecendo. E a delegação, irmãos, ia descrever de fato o que aconteceu. É engraçado porque essa delegação, irmãos, que foi enviada para lá, ela foi enviada para que contasse a eles o que de fato aconteceu. A delegação foi composta de 10 homens, um líder de cada uma das tribos. Todas estavam supervisionadas por Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E eles foram então às 2,5 tribos falar com eles. Isso está no verso 16 ao verso 18. Volte comigo lá, por favor, e você vai encontrar. Assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometeste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar contra o Senhor? Acaso não bastou a iniquidade? Capítulo 22, na realidade é a sessão anterior. Então, toda a assembleia, na realidade, é o que está escrito a partir do verso 11. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra eles. E aí o texto vai dizer: e aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Essa foi a ordem com que eles foram enviados. Acontece que no verso 16 até o verso 18, irmãos, eles vão chamar claramente, dizendo: vocês praticaram abominação aos olhos do Senhor. E o que vocês fizeram, ele diz: olha, lembra o que aconteceu com Acã, lembra o que aconteceu em Peor. Como falei anteriormente, o pecado de um é o sofrimento de muitos. Moralidade não é individual simplesmente. Aqueles que dizem ser povo de Deus, irmãos, não vivem para si mesmos e não vivem simplesmente de tal maneira que os outros não são importantes para ele.
A decisão que eles tomaram de fazer aquele altar foi pensando na geração futura. A mesma coisa eles vão fazer aqui. Lembre-se que se vocês fizeram o que é abominável, nós vamos pelejar contra vocês. Você crê nisso, irmãos? Você pode ser tolerante à apostasia. Você pode ser tolerante a uma vida frouxa daqueles que se chamam cristãos, a uma vida ímpia daqueles que dizem ter o Senhor como seu Deus. Você está tranquilo com seu colega irmão que vive na iniquidade? E porque você é tão amigo dele, você não tem coragem de exortá-lo, de repreendê-lo. Ou você não crê que esse é um grande mal? Um grande mal. Mas outro aspecto interessante que nós podemos aprender, irmãos, é que as pessoas que foram para as 2,5 tribos foram com desejo de resgatar os seus irmãos. Se o desejo fosse destruí-los, eles tinham enviado um exército, eles enviaram 10 mais um sacerdote. Eles queriam convencê-los do pecado que eles praticaram. E que eles deveriam se arrepender daquele pecado. Eles não apenas demonstraram o amor que eles tinham pelos seus irmãos, não atacando-os imediatamente. Não foi isso. O que eles fizeram, irmãos, foi ainda maior. Sabe o que eles fizeram? Ofereceram a sua própria terra. Se o problema é essa região que vocês estão vivendo, deixem tudo aqui e venham conosco para o outro lado do Jordão e entrem na nossa terra, assumam. Verso 19, veja o que o texto diz. Acompanhe comigo. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Se a terra é imunda, deixe essa terra e venha conosco para o outro lado. Se a causa da vossa apostasia é a tradição dessa terra em que vocês vivem, não viva nela. Se a causa da situação é essa, saia dessa terra. E nós daremos alguma das nossas cidades, alguma das nossas terras. Só uma coisa eu te peço: não se rebelem contra o Senhor. É fácil amar, mas eles não amaram meramente, eles amaram com custo, a ponto de entregar a própria moradia e cidades deles para que seus irmãos habitassem. Um amor que custa caro, mas esse é o amor que conquista o povo de Deus. Quando nós praticamos disciplina, irmãos, e necessária disciplina, muitas vezes nós fazemos isso em justiça própria, e nós somos exaltados e repelimos a outra parte.
Quão diferente foi o que aconteceu aqui. Eu pagarei um preço pessoal na tentativa de restaurar aqueles que estão errando. Eu pagarei um preço pessoal. Nesse momento, na terceira parte dessa sessão, as 2,5 tribos passam então a explicar o que de fato aconteceu. Isso mostra que eles eram verdadeiros crentes no Senhor e não impostores. Nenhuma palavra na fala das 2,5 tribos indicava, irmãos, que as pessoas haviam levantado um altar ou levantado falsos altares para se opor ao Deus de Israel. É engraçado como muitos costumam fazer nos nossos dias. Poderiam dizer, mas essa é minha opinião. Nós fizemos assim porque essa é a nossa opinião. Vocês têm lá porque a gente não pode ter aqui também. A resposta deles foi uma declaração firme de que eles temiam a Deus. Ninguém, irmãos, que tem o Espírito de Deus trata a lei de Deus senão como palavra inerrante, infalível, que deve ser obedecida, não como opinião. Quem trata a palavra de Deus como opinião não conhece a Deus. Seria como uma invasão de um inimigo dentro da própria nação de Israel, alguém dizer o que Deus disse até aqui é o pensamento dele, nós discordamos desse pensamento. Não foi isso. Esse é o padrão, essa é a verdade, e nós não nos afastamos dela. Uma coisa o verdadeiro crente, irmãos, não pode fazer é tratar a lei de Deus como sendo relativa, a verdade de Deus como sendo uma opinião entre outras opiniões. Se Deus falou, essa é a verdade. E nós devemos viver segundo o que Ele ordenou. As 2,5 tribos não apenas concordaram com a natureza da disciplina, irmãos. Eles disseram, se foi isso que fizemos, nós aceitaremos a punição. Nós demandamos isso do Senhor contra nós. Nós reconhecemos que não podemos nos afastar da lei dEle. E se fizermos isso que vocês estão dizendo, nós aceitamos a disciplina contra nós. Não era uma discussão de opinião ali. Era uma nuance tão importante. A preocupação com a geração futura. Mas nunca contra a lei de Deus. Nunca contra a lei de Deus. Se o que fizemos é contra a lei de Deus, nos mate hoje. Capítulo 22, verso 22 e 23. Veja o texto comigo, por favor, irmão. Diz assim: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele o sabe. Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demande. Eu aceito que o julgamento é certo.
Se eu aceito que o julgamento é certo, eu aceito que o padrão é certo. Aí você tem um final feliz no final da história. Normalmente na igreja, batalhas como essa não terminam bem, para a nossa vergonha. Mas nesse caso, tudo terminou bem. Os que vieram, que cruzaram o Jordão, as 2,5 tribos, não edificaram o altar para estabelecer um culto distinto do culto de Israel. Não foi essa a razão. Eles explicaram a razão da seguinte maneira. Veja o verso 24 ao 27, ele diz assim, 24 ao 27, ele diz: pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filho de Ruben e filho de Gade, nada tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemo-nos e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. O altar edificado perto do Jordão não era um altar funcional, mas um memorial. Não era para marcar a divisão, mas a união das 12 tribos. O altar não servia para dividir, mas para unir as 12 tribos. Veja as palavras de Franz Schaeffer mais uma vez, no final desse texto. Primeiro, diz Franz Schaeffer, houve um claro acordo na importância da doutrina e da verdade. O entendimento de que a santidade de Deus demanda que nos curvemos diante dele. Que nos curvemos diante dele. E obedeçamos seus mandamentos. Ele continua: lembre-se as palavras de Josué, quando ele enviou o povo para o outro lado do Jordão. Ele disse as seguintes palavras no verso 5: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus. E ele passa a dizer: de todo o vosso coração. Você sabe por que teve um final feliz? Franz Schaeffer diz: porque o povo fez isso, amou o Senhor Deus acima de todas as coisas. Tanto as 2,5 tribos quanto as outras tribos amaram ao Senhor. Um lado foi para tratar com eles acerca do possível sacrilégio ou apostasia. A outra parte disse que eles, por obediência à lei de Deus, não fizeram aquilo para quebrar a lei de Deus, porque ambos amavam ao Senhor. Houve paz no meio deles. Franz Schaeffer ainda continua: segundo, aqueles que foram corajosos em se manter firme pela verdade, foram também corajosos em agir em amor.
Se houvesse apenas aquele que se levantasse pela verdade, não teria um final feliz. Haveria apenas guerra, porque as 10 tribos, elas teriam atravessado o rio e matado o seu irmão. Haveria tristeza no meio da falta de entendimento, mas por causa do amor de Deus, as tribos conversaram entre si abertamente, e o amor e a santidade de Deus foram capazes de reconquistá-los. No Salmo 85, no verso 10, o salmista diz assim, ele diz que a justiça de Deus e o amor de Deus se beijaram. O Salmo 85, verso 10 diz, o amor e a justiça se beijaram. Franz Schaeffer conclui, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Você sabe qual é o nosso papel, irmãos? Sabe qual é a razão da nossa existência como igreja? É mostrar a realidade da existência de Deus e o caráter de Deus no meio de um mundo rebelde. Essa é a razão da nossa vida. Mostrar a realidade da existência de Deus e o caráter de Deus no meio de um mundo rebelde. Não é fácil fazer todas as vezes, até mesmo entre cristãos. Mas se fizermos, seremos abençoados. O mundo não conhece nada sobre o que acabou de acontecer aqui. Porque no mundo, no lugar de santidade e verdade, existe relativismo. Existe verdade para você, verdade para mim, um padrão de moralidade para você, um padrão de moralidade para o outro. É assim que o mundo vive. O mundo está cheio, irmãos, de egoísmo, de ódio e de ignorância. Mais uma vez, no meio de uma situação terrível, o amor e a justiça de Deus prevaleceu no meio do povo de Deus. Deixa eu encerrar, irmãos, falando para vocês de uma palestra bem longa, por sinal, mas com pontos rápidos, de Sinclair Ferguson falando para pastores jovens. Ele tem 40, na época 42 anos de ministério, e ele está falando para jovens pastores. E ele diz assim: é necessário que se combine amor pela verdade e amor pela igreja. Porque se amamos apenas a verdade, diz ele, o que atrairemos para perto de nós são só jovens encrenqueiros que gostam de brigar por picuinha e por bobagem. Se amamos apenas a igreja, mas não amamos a verdade, nós conduziremos a igreja no relativismo da imoralidade. Ele disse: eu posso lhe dar um conselho de quem está terminando a jornada, diz ele. Deixe claro para a igreja que você os ama e que ama a verdade. Podemos combinar zelo pela verdade e amor
porque aí teremos a base da harmonia. Em última instância, a última coisa verdadeiramente abençoada por Deus, a comunhão que é fruto da verdade e do amor. Seja essa a comunhão no nosso lar, seja essa a base do trato no nosso lar, seja essa a base na igreja do Senhor. No final, a igreja foi preservada e Deus glorificado. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã. Nós clamamos ao Senhor que aplique a Tua palavra ao nosso coração, trazendo, de fato, ó Deus, submissão às verdades aqui aprendidas, de todo o coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé.